Olá pessoal, tudo bem? Então, irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade a essa série de mensagens que nós temos procurado compartilhar aí no nosso canal, a fim de alertar as pessoas sobre o que a palavra de Deus, o que a Bíblia Sagrada, ela nos traz sobre as revelações, as profecias dos últimos dias. Porque as pessoas têm que ter um entendimento pelo que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a palavra de Deus e vai passar os céus e a terra, mas essa palavra não vai passar. Ela vai se cumprir, como ela tem se cumprido no decorrer dos anos. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome. Porque quando viemos aqui, ó Deus, para poder compartilhar essa mensagem, não viemos aqui com a nossa sabedoria, como se nós fôssemos, ó Deus, os donos da verdade. Nós viemos aqui, ó Deus, para poder sermos instrumentos do Senhor, a fim de que a Tua palavra seja, ó Deus, meu Pai, levada com fidelidade, com integridade, até aqueles que nos ouvem e eles possam ter seus corações compungidos, como no discurso que Pedro fez, que quase 3.000, ó Deus, se arrependeram, se converteram. Essa é a razão de nós estarmos aqui, ó Deus. É para que as pessoas sejam alcançadas pelo Espírito Santo, a fim de que o Espírito Santo possa convencer ela dos seus pecados e elas possam se entregar para Ti e receber a vida, receber, ó Deus, aquilo de mais precioso que o Senhor tem para nos dar, que é o Teu reino, que é o reino do Senhor, meu Pai. Então, quando nós recebemos o Teu reino, recebemos a paz, a alegria, a mansidão, o domínio próprio, Senhor. Recebemos tudo que é de bom do Senhor. Então é isso que nós desejamos. Então toma a direção, que o Senhor possa entrar nessa casa, o Senhor possa entrar nessa família e aí liberar o seu poder para que esse lar seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o propósito do nosso canal é esse. É fazer com que as pessoas tenham entendimento e conhecimento do plano da salvação de Jesus. Pessoal, olha, eu sou muito crítico com essa turma que fica por aí pendurada em YouTube, entendeu? Com uma porção de historinha, de conversa fiada, inventando uma porção de historinha. Eles ao invés de pegar o tempo deles e pregar o evangelho que vai levar as pessoas a se arrepender, que vai levar as pessoas a se converter, eles ficam com uma porção de conversinha fiada em cima de YouTube, entendeu? São os coaching motivacional. Eles querem, entendeu, agariar. Tem muitos aí que querem agariar, só tem canal aqui para agariar, pessoal, seguidores, inscritos, like, entendeu? Não estou julgando, mas porque eles querem se monetizar. Tem pessoa que tudo o que ele faz com isso aqui na mão, tudo que ele faz com a Bíblia na mão é pensando em dinheiro. Tudo que ele faz com a Bíblia na mão, ele só pensa em dinheiro, só pensa em arrecadar, só pensa numa forma de trazer benefícios financeiros para si. Mas meu propósito não é esse, meus irmãos. O meu propósito é fazer com que o reino dos céus chegue até você. Por isso, você não me vê aqui no meu canal eu falando para você aí, se inscreva,
se inscreva, dá joinha, dá like. Eu não faço isso. Deus não colocou no meu coração de eu fazer isso. E eu não faço. As pessoas que estão chegando aí, elas estão se inscrevendo por livre e espontânea vontade. E não é pelo fato de você chegar aqui e se inscrever no meu canal que eu sou obrigado a se inscrever no seu também, não. Entendeu? Fica quem quer, fica quem quer, quem tem sede da palavra de Deus, de ouvir a mensagem de Deus. É o que eu faço, eu estou aqui como pregador, eu estou aqui para pregar, pessoal, a palavra da salvação àqueles que estão perdidos. Como um dia o Senhor Jesus disse, não são os bons que precisam de médicos, mas sim os doentes. Então esse é o propósito do meu coração que Deus colocou. Esse é o propósito. E eu tenho lutas, pessoal, como qualquer um outro tem. Eu tenho minhas lutas para mim poder, pessoal, agariar o meu pão de cada dia, porque eu trabalho, eu tenho minha carga horária, eu tenho minhas responsabilidades com o meu trabalho. Entendeu? E tudo abençoado por Deus. Tudo com a bênção de Deus. Meus irmãos, olha, se você pegar o livro de Gênesis e ler o capítulo 18 e o 19, você vai ver algo muito grave. Algo muito grave. Você pega o livro de Gênesis, capítulo 18 e 19, que fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, e você compara com os dias que nós estamos vivendo nesse mundo. Porque os homens daquela cidade, o pecado ali cresceu tanto, o pecado da orgia, da prevaricação, cresceu tanto naquela cidade, pessoal, que aquilo fez com que Deus enviasse ali anjos para poder ver a cidade. E você veja que os homens daquela cidade chegou na casa de Ló e disse, traz esses homens para fora para que abusemos deles. Eles queriam fazer com aqueles homens orgia que eles praticavam entre eles, desenfreadamente. Por isso eu estou falando para vocês, meus irmãos, que é para você ler a história de Sodoma e Gomorra e ver se não está de acordo com este mundo que nós vivemos. Este mundo que a cada dia que passa, as prevaricações aumentam, as orgias, corrupções, a maldade, a malícia, a violência nas atitudes dos seres humanos tem crescido desenfreadamente, ao ponto, pessoal, de isso chegar dentro do seio da família. Como nós vemos um sujeito dar 18, 17 facadas numa mulher na frente das filhas. Um marido que mata a mulher e o filho que mata os pais por causa de herança, a mulher que manda matar o marido por causa de seguro de vida. Nós vivemos num mundo em que a crueldade está estampada, pessoal, nas atitudes dos racionais. Não é dos irracionais, porque os irracionais, pelo menos aqueles que dizem que são irracionais, que são os animais, quando eles atacam um ao outro, é porque talvez é para se defender ou porque é da sua cadeia alimentar. É da sua cadeia alimentar. Mas em questão dos homens, isso que nós vemos, a pessoa ataca a outra por causa de um aparelho de um smartphone, que ele não sabe nem se está funcionando, não sabe nem se a tela tá boa. A pessoa é capaz de matar a outra por causa de um smartphone, a pessoa é capaz de assaltar a outra por causa de coisas, pessoal, sabe, coisas perecíveis. E existe pessoas aí que diz que ama esse mundo, e eu não estou falando do ímpio, eu estou falando de muitos que frequentam a igreja. Porque tem muitas pessoas que frequentam a igreja, que eu quero dizer uma coisa para você, que se o arrebatamento da igreja acontecer hoje, você fica.
porque você não é digna com as suas atitudes de entrar no reino dos céus, porque são convencidos e não convertidos. Tem uma porção de pessoas aí que usa, pessoal, manga de camisa até aqui, ó, o dia todo de calça comprida, entendeu? Bancando aquela postura daquele crente, daquele irmão, mas são os ignorantes, os estúpidos dentro de casa. Por isso que vira e mexe, muitas mulheres desses fariseus hipócritas botam a cara aí nas redes sociais para poder falar das ignorâncias, das estupidezes, dos adultérios, das traições desses fariseus hipócritas. Que quando vai para suas igrejas, vai lá para cima do púlpito, lá na sua cadeira cativa e fica lá como se fosse um santo homem, mas é um satânico. É um estúpido, um ignorante dentro de casa com a esposa, com os filhos. Mas quando chega no púlpito da igreja, quer bancar uma santidade, um cachaceiro, um fumante, um drogado. E Deus sabe do que eu estou falando. O Senhor sabe do que eu estou falando, Jesus. É mentira, Jesus, o que eu estou falando? É mentira, eu estou mentindo? O Senhor sabe, porque o Senhor é onisciente. Porque a igreja de Cristo dos dias atuais, ela tem sido, pessoal, uma igreja de escândalos. Não estou generalizando, mas o que muitos têm dado no altar do Senhor é o dilacerado, e não aquela oferta agradável nos seus cultos. Eles fazem um culto, pessoal, mais um teatro do que propriamente um culto a Deus. Um culto que nasce realmente do Espírito Santo, mas eles vão lá e fazem um teatrinho. Eles vão lá e levam uma palavra formada pelo Wikipédia, eles levam uma palavra formada pelo Google, e não a que nasce do Espírito Santo. Como eu já cansei várias vezes de dizer para vocês, que quando nós viemos aqui, o máximo que nós trazemos é a palavra de Deus. E deixamos o resto por conta do Espírito Santo, porque o Espírito Santo sabe o que as pessoas que estão do outro lado precisam ouvir da nossa boca. E às vezes vai nos ouvir 10 pessoas, mas às vezes 9 delas, talvez a mensagem não vai ser para elas, mas vai ser para uma que ele quer salvar, porque 99 ele deixa no aprisco, mas vai em busca da 100ª ovelha, porque Deus não quer que ninguém se perca. Mas Deus não pode fazer aquilo que nós temos que fazer. Sodoma e Gomorra teve a oportunidade de se arrepender. Eles tiveram a oportunidade de se arrepender. Os genros de Ló tiveram a oportunidade de ser livres daquele fogo e enxofre, mas eles zombaram de Ló quando disse: olha, essa cidade vai ser destruída. E eles preferiram ficar ali. A mulher de Jó preferiu olhar para trás. Ela preferiu olhar para trás, preferiu olhar, pessoal, como se tivesse saudade da orgia, da prevaricação, do mundo que ela vivia, como acontece com muitos. Por isso que eles estão dentro da igreja, pessoal, mas o coração deles estão fora. E por isso as suas práticas são mundanas, as suas atitudes são mundanas. Da mesma boca que sai glória a Deus, sai uma porção de palavrões quando está fora da igreja. Sai uma porção de mentira, uma porção de engano. São enganadores nas suas atitudes, na forma de pensar, na forma de ver, na forma de agir. São pessoas que julgam as outras. Pessoal, mas não é um julgamento de injustiça. Porque em nós não existe a capacidade de julgar, porque ele mesmo disse: não julgueis para que não sejais julgados. Porque esses são os tipos de crentes e irmãos que andam por aí. E por isso eu digo para você, muitos deles vão ter uma decepção. Muitos deles, pessoal, vão ter uma decepção no dia em que aconteceu o arrebatamento da igreja. O tempo é de se converter. O tempo é de fazer como aconteceu aqui em Nínive. Diz aqui: começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida.
Ele foi lá, né? Primeiro Jonas fugiu da presença do Senhor. Bem, pessoal, caiu a bateria aí do meu celular, tá certo? Mas troquei aqui. Inclusive, eu faço um apelo aqui, se você tem 2 celulares aí, tá sobrando, e você puder nos abençoar aí, manda para cá. Para trabalho, para nós podermos gravar nossos vídeos, para nós podermos fazer nosso trabalho, tá certo? Bem, pessoal, nós tínhamos falado antes de cair a bateria, ficou pela metade do vídeo aí, eu vou editar. Começou Jonas a percorrer, estou olhando Jonas 3, versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho do dia e pregava e dizia: ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. Então a história de Jonas você já conhece. Jonas foi enviado por Deus, foi escolhido para ser enviado por Deus para ir em Nínive, e ele fugiu da presença do Senhor. Foi para o navio, quase o navio foi a naufrágio, o pessoal lançou ele no mar, caiu na boca de um peixe, lá ele fez as suas orações e o peixe lançou ele exatamente na cidade de Nínive. E a cidade de Nínive era de 3 dias para andar. Ele andou em 1 dia, fez aquele trabalho meia boca, fez aquele trabalho, pessoal, de um fariseu hipócrita, como tem muitos que andam por aí fazendo, que pensam em si. Pega a história de Jonas, aqui do capítulo 3 até o versículo, do capítulo 3 e capítulo 4, e veja se ele não é um trabalho de fariseu hipócrita. Que se Deus não tiver misericórdia mesmo de salvar as pessoas, pessoal, coitado desse povo. Existe um povo aí que, se Deus não tiver misericórdia, se Deus for depender do trabalho de muitos ministérios, esse povo vai para o inferno. Porque poucos são aqueles que verdadeiramente têm feito um trabalho para levar arrependimento, para pregar conversão, para pregar o reino dos céus. Porque existe uma pancada por aí que são como Jonas, que só pensam em si. Vê lá o que aconteceu quando ele perdeu a sombrinha dele. Vê lá como é que ele ficou quando Deus não destruiu lá a cidade. Veja se ele deu glória a Deus, veja se ele deu aleluia, veja se ele fez um cântico em saber que aquela cidade, que aquele povo não ia mais ser morto, não ia ser perdido, como aconteceu lá com Sodoma e Gomorra, que Abraão intercedeu por aquela cidade. Inclusive, Deus se lembrou de Ló por causa de Abraão. E os anjos tiveram que apertar com Ló e com as suas filhas e com a sua mulher para sair da cidade. Teve que pegar na mão deles e botar eles para fora da cidade. Para fora da cidade. E existe pessoas, pessoal, que para sair do pecado só falta Deus ter que pegar na mão delas e arrancar elas, porque elas amam o pecado que vivem, elas amam a vida de orgia e de prevaricação, como Sodoma e Gomorra amava, e acabou em cinzas. E é o que vai acontecer com esse mundo que nós estamos vivendo. Por isso que Apocalipse fala do novo céu e da nova terra. E Pedro fala do fogo que está entesourado com esse mundo. Porque não vai ficar pedra sobre pedra. Eu estou daqui olhando um monte que eu costumo subir. Um monte ali, a Bíblia diz que esses montes vão subir. Haverá um terremoto tão grande, quando lê lá em Flagelos, que os montes, as ilhas vão desaparecer. Como nunca houve. Então, meus irmãos, quando os ninivitas, a Bíblia fala, capítulo 3, versículo 5, fala o arrependimento dos ninivitas. Quando eles ouviram aquela pregação, eles se arrependeram. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. E ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamaram fortemente a Deus, e se converteram cada um do seu mau caminho e da violência em que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito desfaria e não o fez. É esse o Deus de vingança que teve um aí que disse para mim? Se eu não tinha vergonha na cara de falar desse Deus de vingança?
Leia a Bíblia, seu fariseu hipócrita. E veja quanto que esse Deus é misericordioso. Inclusive, se nós estamos respirando esse ar no dia de hoje, se nós estamos contemplando esse dia, é por causa do amor incondicional, do amor desse Deus para conosco. Porque essa terra, esse mundo que nós vivemos, não merecia consideração de Deus. Porque não tem consideração a Deus e muito menos ao seu Filho amado Jesus Cristo. Blasfemo com Deus. Jesus, esse ano de 2020, foi motivo de blasfêmia em passarela de samba, foi motivo de blasfêmia em dramaturgia de filmes, de seriado. Jesus foi levado ao mais ridículo das blasfêmias que uma pessoa poderia receber, pessoal. Um homem santo, o Filho de Deus, aquele que deu a vida para perdoar nossos pecados. Os homens não poupam atitude de blasfêmia contra Jesus, contra o Filho de Deus. E depois eles acham que tem que viver nesse mundo mar de rosa. Não vai viver, meu irmão. Não se engane, eu não vou ficar aqui enganando. Você gosta ou não de ouvir a minha mensagem? Esse ano de 2021, essa palavra vai continuar se cumprindo. E a palavra de Deus está se cumprindo no que está escrito em Lucas 21. Em Mateus 24, pegue e leia. Coisas espantosas vão acontecer. Epidemias. Haverá rumores nos mares. Haverá princípio de dores. Sabe por causa de quê? Porque o pecado do homem não se freia. Não se feia. O rei, quando ouviu, o rei se arrependeu. E esses políticos se arrependem? Os nossos políticos se arrependem? Fica pancando uma aí de cristão e de sei o quê. Sabe, é um bando de fariseus hipócritas. Meus irmãos, saibam de uma coisa, para encerrarmos. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Nos últimos 2 vídeos, esse é o segundo, nós estamos falando sobre o pecado. No último vídeo nós falamos do salário do pecado e a morte. Nesse nós estamos voltando a falar, dando exemplo de 2 cidades. As duas teve oportunidade. Houve o envio de homens para poder levar a chance, a oportunidade de salvação. Uma cidade não quis. Uma cidade quis abusar dos anjos de Deus. A outra, mesmo o outro indo lá fazendo um trabalho meia boca, houve arrependimento. E Deus poupou aquela cidade. Uma foi embora, com fogo e enxofre virou cinzas. É o que vai acontecer nesse mundo, porque não há arrependimento. Não há arrependimento. A outra foi poupada. Em qual das cidades você quer estar? Na que é poupada ou na que vai para o fogo e enxofre vai virar cinzas? A decisão é sua. Saiba de uma coisa, o arrebatamento da igreja vai acontecer. Vai acontecer. Vigiai.